Olá, tudo bem com vocês? A partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula do Pré-ENEM Legal. Esta videoaula que tem como objetivo contribuir com seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da rede pública, e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. Esta videoaula é do componente Sociologia e eu estou sempre trazendo para vocês questões, algumas reflexões recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio. E nesta videoaula nós iremos tratar a respeito dos movimentos sociais. Sempre tem questão no Enem a respeito desses movimentos sociais. E para começar, nós precisamos saber diferenciar. Existem movimentos sociais tradicionais e também os novos movimentos sociais. Agora você vai olhar rapidinho uma imagem que eu estou mostrando para vocês. Nós temos aí, ó, o movimento grevista. E aí, bem acima, movimentos sociais tradicionais. Vamos avançar com mais uma imagem. Nós temos aí, ó, algumas manifestações, algumas passeatas, né? Nós temos aí Vida Negra Importa, nós temos uma mulher, né, com o braço levantado, nós temos uma faixa chamando a atenção para a questão amazônica, né, a questão da preservação ambiental. Nós temos o arco-íris, né, que é um símbolo representativo da comunidade, ou melhor colocando, da população LGBTQIA+, tá? E nós temos bem acima na legenda os novos movimentos sociais. Qual a diferença existente entre essas imagens? Quando eu pondero um movimento social tradicional, ou quando nós tratamos, né, de movimentos sociais tradicionais, nós estamos tratando de organizações que ainda perduram até os nossos dias atuais, mas que eles estão vinculados, né? Ou melhor colocando, tem uma pauta de luta. E qual é essa pauta de luta? As relações de trabalho, né? Então, nós estamos tratando de sindicatos, de representação de trabalhadores que, inclusive, nasceram há muito tempo atrás, lá na primeira Revolução Industrial, né? Devido à relação entre o detentor do meio de produção e aquela pessoa que vende o seu salário em troca, né? Aliás, vende a sua mão de obra em troca do salário, né? Então, essa relação de trabalho. Então, quando nós tratamos ou tratávamos de movimentos sociais, durante muito tempo nós estávamos nos reportando justamente aos sindicatos. Só que nesses últimos anos, nessas últimas décadas, outras questões começaram a emergir. E são questões que, obviamente, elas não estão na pauta das relações de trabalho, mas sim dentro da dinâmica de convivência entre as pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa negra ela é humilhada e constrangida em um determinado espaço, só pelo fato dela ser negra, então nós temos aí uma questão social. E uma questão social muito problemática quando nós levamos em conta o histórico de escravidão que o nosso país ele tem. Quando uma mulher ela tem a sua mão de obra enquanto profissional e que ela é desvalorizada perante um profissional do gênero masculino no seu ambiente de trabalho, nós também temos uma questão também social, né, que vai além das relações de trabalho. Existe aí uma desigualdade de gênero. Quando nós observamos a voracidade do homem no que diz respeito ao progresso, ao seu interesse econômico, causando queimadas, causando a degradação ambiental, causando a poluição de rios, igarapés, oceanos, os mares, dentre outras situações que nós podemos aqui ponderar, exemplificar, melhor colocando, né? Também acaba sendo uma questão de pertinência.
né? Quando nós também percebemos piadinhas no ambiente de trabalho, brincadeiras de mau gosto e atitudes mais violentas que conduzem, sim, à violência, não somente verbal, mas inclusive à violência física, que é direcionada à população LGBTQI, AP+, por conta da sua orientação sexual, porque alguém heterossexual se coloca numa situação de superioridade e julga que a orientação sexual do outro é errada, nós também temos uma questão social, atual, pertinente, e temos mais um problema aí. Por isso que existe hoje também esses novos movimentos sociais. Esses que eu acabei de mencionar e que foram mostrados através desta imagem são apenas alguns exemplos, dentre outros exemplos que poderiam também aqui ser apresentados a respeito de outras situações que, conforme eu mencionei com vocês, vão além da luta sindical, vão além de uma melhor condição de trabalho, vão além de um programa de carreiras, né, que acaba melhorando com o tempo o salário de todo e qualquer trabalhador. São situações que acabam refletindo cenários cotidianos de violência, de desrespeito e que também merecem a atenção no sentido de que outras bandeiras de luta sejam levantadas para que o respeito em relação a outra pessoa venha a ocorrer quando a pessoa acaba sendo agredida e também levando em consideração as questões ambientais, né? Porque precisamos ter um contexto ambiental, precisamos ter um contexto, um cenário salutar para nossas vidas, mas não podemos ser egoístas no sentido de pensar exclusivamente nas vidas atuais, de quem está vivo agora. Precisamos ter o comprometimento e precisamos ter a responsabilidade em relação àqueles que ainda vão nascer. Então, o meio ambiente ele também precisa também ser favorável para as gerações futuras. Feito essa diferenciação entre movimentos sociais tradicionais e os novos movimentos sociais, vamos para a resolução das nossas questões? Então, em tela, acompanhem com bastante atenção a leitura. Nós temos aqui uma questão, a primeira, ela esteve na prova do Enem do ano de 2017. Enquanto persistirem as grandes diferenças sociais e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no Brasil, as políticas sociais compensatórias serão indispensáveis. Então, prestem bastante atenção. O que são políticas compensatórias? Elas são medidas que acabam sendo adotadas com o objetivo de minimizar a desigualdade que ela é causada por algum tipo de situação. Então, por exemplo, algumas instituições de ensino superior, elas oferecem vagas através das cotas raciais, que inclusive gera muita polêmica e muito debate. O aluno, né, o estudante em condição de baixa renda e que precisa ingressar no ensino superior. Muitas das vezes ele consegue através da inclusão dele em algum programa estudantil, como o ProUni, um programa, uma política pública um programa dentro da política pública de educação bastante eficaz na sociedade brasileira. Então percebam, isso é uma política compensatória, é um suporte, é aquele empurrãozinho que algumas pessoas que vivenciam uma situação de desigualdade e, obviamente, estão em situação de desvantagem em relação a outras pessoas. Então, isso, muitas das vezes, acaba sendo necessário. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta. Acompanhem com bastante atenção a leitura. As ações referidas são legitimadas por uma concepção de política pública. Letra A. Focada no vínculo clientelista. B.
pautada na liberdade de iniciativa. C, baseada em relações de parentesco. Letra D, orientada por organizações religiosas. E letra E, centrada na regulação de oportunidades. Vamos visualizar qual a alternativa correta. Na letra E, centrada na regulação de oportunidades, né? Então, é no sentido de minimizar, como eu mencionei agora há pouco, essas formas de desigualdade que insere algumas pessoas em condições privilegiadas e outras pessoas acabam ficando em situação de desvantagem social. Vamos avançar para mais uma questão. Temos aí a questão número 2 da nossa videoaula, que esteve no Enem de 2023, conforme vocês podem visualizar. Temos aí um título: O legado dos movimentos sociais dos anos 1970 a 1980. Vamos para a citação. Na mudança de regime político, que culminou com a Carta Constitucional de 1988, os movimentos sociais foram, sem dúvida, os grandes atores. Se tomarmos a Constituição de 1988 como o coroamento desse processo, no qual os movimentos sociais ocuparam a cena pública, vamos perceber que os valores democráticos nela inscritos são inéditos como experiência de sociedade. E não seria exagero dizer que a sociedade brasileira, de antes de 1964, não se reconheceria na Carta de 1988, o que equivale a dizer que o processo vivido nesses anos recentes logrou estabelecer os fundamentos de uma nova sociedade marcada especialmente pelo reconhecimento dos direitos de cidadania que a sociedade passou a atribuir-se através dos seus movimentos, né? Então, prestem bem atenção. O enunciado da questão, ele chama atenção a essa valoração dos movimentos sociais. O quanto eles foram e o quanto que eles são importantes e necessários, não só para o nosso país, mas para toda e qualquer sociedade democrática, né? Então, o enunciado da questão, ele se reporta à década de 1964, mas em um determinado momento eu li para todos vocês que os movimentos sociais, né, que o contexto social de 1964 não se reconheceria, né, quando leva-se em consideração as décadas de 1970 e principalmente a partir da década de 1980, onde há uma maior ênfase, uma maior força dos movimentos sociais no nosso país, principalmente na luta pela redemocratização no nosso Brasil, né? Então, e tudo isso sendo coroado com a promulgação da atual Constituição, que é de 1988. Então, prestem bem atenção. Seja o sindicato, seja o movimento feminista, o movimento estudantil, um movimento ambiental, o movimento negro, o movimento social que for, a sua inserção nele te faz ainda mais cidadão. A sua participação, ter uma leitura mais apurada a respeito da realidade, faz com que você seja ainda mais cidadão e ainda corresponde a uma das possibilidades do exercício da cidadania e torna o debate mais amplo e a sociedade ainda mais democrática. Vamos para o nosso comando da questão e vamos também fazer a leitura das possibilidades de resposta. Com base no texto, a ação dos atores sociais mencionados produziu o seguinte resultado. Letra A, manipulação da memória nacional. B, subordinação do sistema judiciário. C, imposição dos discursos ideológicos. Letra D, transformação da realidade histórica. Ou letra E,
destruição dos princípios tradicionais. Está muito fácil, vamos observar a alternativa correta expressa na letra D. Transformação da realidade histórica. Por isso que o enunciado da questão, ele menciona os anos de 1964 e da década de 1970, 1980, até meados, de 1990, Então, nós temos uma alteração, você tem os seus conhecimentos prévios de história do Brasil, você sabe que esse cenário, esse momento, ele foi de bastante mudança no cenário político brasileiro e claro que isso afetou a nossa economia e também as questões sociais do nosso país. Eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula e eu te espero na próxima videoaula de Sociologia do nosso Pré-ENEM Legal. Tchau e um abraço a todos vocês.